E no noticiário local, mais 2 adolescentes morreram, os 2 por suicídio. Os agentes de saúde do município não conseguem explicar essa tendência alarmante. Nada como uma notícia alegre para começar o dia. Escuta, doutor, eu tenho uma nova teoria sobre esses suicídios. Quer ouvir? Não esconda nada, Max. Precisamos de toda a ajuda que conseguir. Tá, cromossomas estragados, cara. Pense nisso. Todos os pais tomaram ácido durante os anos 60. É melhor do que a teoria da Sims. Ela acha que isso é sexo, drogas e rock and roll. Que droga. Isso é o que mantém as pessoas vivas. Oi, Terry. Não parece muito bem hoje. Está conseguindo dormir? Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Bom pessoas, vocês viram aí que há um jeito dos vídeos bloqueados serem reexibidos aqui, né? Através daquela moldura. Então a partir de agora, oficialmente, os vídeos do iPanic vão ser lançados todos com aquela borda para que não corram mais o risco de serem bloqueados. Queria agradecer especialmente a Luísa Xavier, a Rafael Oliveira Costa, Elísio Melo Nascimento, Gui Fonseca, José Macedo, Danilo Ferreira e todos que sugeriram opções alternativas para que isso não mais acontecesse. A droga, e essa parte está improvisada no texto, é que vocês já perceberam aí que mesmo com o antiblock, que é essa moldura nos vídeos, eles continuam sendo reivindicados e sinceramente eu não sei mais o que fazer. Mas isso é um problema pra gente resolver depois. Hoje trago aqui a terceira parte de A Hora do Pesadelo que não aparecia no iPanic há quase um ano, né? Demorou pra fazer isso aqui, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá, pessoas, que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. A página é essa que vocês estão vendo aí na tela, pessoas, pelo amor de Deus, não curtam as páginas fakes. Agora sim, review. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu. Calma. Ela fez curativo. Kristen, por favor, queremos ajudar você. Segura. Bom, pessoas, falar de A Hora do Pesadelo 3 é até fácil quando você já tem a base dos 2 primeiros filmes. Na verdade, é necessariamente preciso ter visto o primeiro e o segundo para entender o terceiro, pois relações são feitas e respostas são dadas. Aliás, diga-se de passagem, muito bem dadas. Nosso enredo se passa 6 anos após os acontecimentos em que estiveram presentes Tina, Glenn, Rod, enfim, os do primeiro filme. O Dr. Neil Gordon administra a seção especializada do Hospital Psiquiátrico Westin Hills, em Springwood, para jovens com distúrbios durante a noite, pois na região parecia haver uma espécie de epidemia, onde jovens se suicidavam na calada da noite, quando era para estarem dormindo. Essa seção especializada era administrada pelo Dr. Neil, mas supervisionada pela Dra. Elizabeth Sims. A clínica estava prestes a receber uma nova funcionária, que teria estudado e se especializado em padrões nos pesadelos. O nome dela é Nancy Thompson. Pessoal, se depois de ouvir esse nome e ver essa foto você ainda não reconhece essa mulher, eu sugiro fortemente que você veja as primeiras 2 partes da franquia aqui mesmo no canal. Ou seja, a primeira resposta já está dada, pois Nancy não morreu no primeiro filme, como dava a impressão de acordo com certo ponto de vista. Nancy está ali, no hospital, para ajudar. Embora ainda seja bastante jovem, ela também teve distúrbios, e teme que o que aconteceu com ela no passado também aconteça com esses novos jovens, porque apesar dos diferentes tipos de problemas durante o sono, havia uma coisa em comum entre todos eles: seus pesadelos. O grupo formado por Kristen Parker, Terry White, Joey Cruzel, Will Stanton, Roland Kincaid, e Philip Anderson e Jennifer Caulfield se sente confortado pela presença de Nancy ali na clínica, pois ela relata saber exatamente com o que os jovens dali sonhavam durante a noite. Nancy então resolve avaliar a fundo e vai entrevistar a mãe de Kristen, a mais nova internada, e em busca de informações percebe no quarto de Kristen uma miniatura de uma casa com a qual Kristen vinha sonhando frequentemente. Nancy observa e relembra que aquela casa não era uma casa qualquer. Era a casa onde Nancy havia morado há 6 anos atrás, quando seus pesadelos começaram a tomar realidade, onde Fred Krueger se estabeleceu e onde posteriormente Jesse Walsh, futuro morador daquela casa, também sofreria com as mesmas atrocidades. O caso é que Kristen tem um dom, uma habilidade bastante incomum, que é a de conseguir chamar pessoas através de seus sonhos, não só de fazer com que elas apareçam em seus sonhos, como nós fazemos quando sonhamos com alguém. Ela tem o poder de fazer com que o sonho de qualquer pessoa se confunda com o dela, e por consequência, ela encontra a pessoa que ela quiser enquanto dorme. Num de seus pesadelos com o monstro, ela grita por Nancy, que num sonho aparece para salvá-la. O reencontro de Nancy Thompson e Fred Krueger se fez, e não é preciso de muito para saber que agora o bagulho vai ficar doido. A reunião supervisionada daqueles jovens numa das salas da clínica chamava-se Grupo.
Cada grupo consistia numa conversa sincera sobre as experiências que cada um teve em sua noite anterior enquanto sonhava. Algumas reuniões, inclusive, envolviam hipnose em grupo. O objetivo era combater esses pesadelos que, na verdade, assombravam os garotos, nem que para isso fosse necessário acessar o inconsciente de cada um. Tanto o Dr. Neil quanto a Dra. Elizabeth Sims atribuem esses pesadelos a uma histeria coletiva, uma psicose de grupo, mas esse diagnóstico não convence os jovens. Tipo, como poderiam todos sonharem com a mesma coisa na mesma época se todos nunca se viram antes? Pois é estranho, e as explicações estão meio, sei lá. Nancy sugere ao Dr. Neil que ele prescreva aos jovens uma droga chamada hipnocil, que meio que priva seu inconsciente de projetar imagens enquanto dorme, ou seja, te impede de sonhar. Mas seu pedido, a princípio, é rejeitado. Na noite do dia em que a especialista chegou lá para ajudar as crianças, durante o sono de Philip, Fred Krueger mais uma vez influencia o garoto, levando pânico aos seus amigos que acordaram apavorados, pois agora Philip acabara de se matar pulando de uma janela razoavelmente alta. A discussão sobre o que teria feito Philip se matar existe, mas é travada quando Kincaid perde a cabeça com a explicação medíocre de Elizabeth, o que o faz ir para uma espécie de solitária. No dia seguinte, enquanto era para estar dormindo, Jennifer prefere ver televisão, pois sabe os perigos que uma noite de sono pode proporcionar, ainda mais depois que Philip se matou. Jennifer tinha metas na vida. Ela era uma garota com o objetivo de se tornar uma grande atriz de TV. Então, ela cochila, e na mínima brecha, Fred Krueger acaba com a raça dela. Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer! Bem-vindo ao horário nobre! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tristeza e abatimento, mas principalmente a preocupação toma conta de Neil, e Nancy resolve contar a verdade ao doutor e ao grupo, com a condição de que todos mantenham a mente aberta para as coisas que estavam prestes a ouvir. Nancy menciona que o nome do monstro com o qual todos sonhavam era Fred Krueger, um assassino de crianças quando vivo. No passado, os pais de todos ali, tanto os de Nancy quanto os de Kristen, Taryn, Joey, Will e Kincaid, assim como os pais de Jess Walsh, Tina Gray, Glenn Lantz, Rod Lane e Lisa Weber, os pais de todos esses jovens, no passado nem tão distante, se revoltaram contra Fred Krueger e o mataram incendiado numa usina. E agora, Fred busca vingança atacando os filhos daqueles que o condenaram ao Lago Eterno de Fogo. Ou seja, os jovens dali eram as últimas crianças que estudaram no colégio da Rua Elm. Nancy, então, sugere que Kristen use sua habilidade para que no inconsciente todos juntos consigam deter Fred Krueger, e uma sessão de hipnose em grupo é iniciada. O problema é que durante o sono, entre aspas, gerado pela hipnose, Joey se separa do grupo seduzido pela enfermeira, mas a enfermeira nada mais era do que um disfarce de Fred Krueger que atraiu o garoto para mantê-lo sob custódia e obrigar todos os outros a irem em seu resgate. Enquanto isso, na realidade, a Dra. Elizabeth Sims entra na sala e acorda todo mundo, mas Joey não acorda justamente por estar sob o domínio de Krueger, então ele é diagnosticado em coma. O fracasso da hipnose, junto com o, agora sim, hipnocil que o Dr. Neil receitou, faz a direção do hospital demiti-lo e também a Nancy. Só que Neil vinha tendo visões de uma freira chamada Maria Helena, que costumava aparecer em momentos de decepção ou tristeza. Ele a segue até o topo de um dos prédios do hospital e a freira revela uma história que desvendaria um mistério que nem sequer passava pela cabeça de ninguém ali. Exatamente ali, era um purgatório, mas fechado desde os anos 40. Loucos e criminosos eram trancafiados naquela sala, que contava com a vistoria e fiscalização periódica de enfermeiras do hospital psiquiátrico e freiras do trabalho voluntário. Durante uma dessas vistorias, uma das freiras foi acidentalmente trancada junto a criminosos completamente insanos. A ainda jovem foi estuprada centenas de vezes, e esse abuso sexual evidentemente gerou uma criança. Amanda Krueger era o nome da freira. Juquiba! Amanda Krueger é a mãe de Fred Krueger? Sim, pessoas. Não sei se todos se lembram, mas parte dessa história já nos foi adiantada na primeira parte da franquia. A enfermeira com quem Neil conversava sugere que para acabar com a maldição, os restos mortais de Fred Krueger sejam enterrados em solo abençoado. E então, Neil e Nancy vão à caça. Só que a única pessoa que sabia onde estavam escondidos os ossos de FK era Donald Thompson, mesmo depois de 6 anos, ainda xerife de Springwood. Pra quem não se lembra, Donald é o pai de Nancy.
e FK significa Fred Krueger. Donald, a princípio, rejeita ajudar, sob a alegação de que aquilo era papo furado, ainda que ele mesmo tenha presenciado o terror de sua filha há 6 anos atrás. Neil dá uma prensada no xerife, o que o faz aceitar cooperar, enquanto Nancy precisava ir correndo ao hospital, pois Kristen estava sendo sedada, e se dormisse, FK acabaria com ela. Chegando na clínica, é aí que Nancy ministra uma hipnose coletiva, contando com ela, para que mesmo nos sonhos, eles encontrem Kristen, que a essa hora já está fortemente sedada, e Joey, que ficou sob os domínios de Fred Krueger no mundo dos sonhos. Eles se encontram, e também não demora para que Fred Krueger os encontre e os confronte. FK, na verdade, combate um por um, confrontando sonhos com seus pesadelos. O pesadelo de Kristen era sua mãe safadinha. O pesadelo de Taryn era voltar para as drogas. O de Will era a cadeira de rodas. Enfim, os confrontos passam a ser físicos e psicológicos ao mesmo tempo, mas em seus sonhos bons, Will era mágico, Kincaid era super forte, Kristen era acrobata. Essas coisas podiam e deviam ser usadas a favor dos jovens, afinal, toda ajuda era bem-vinda. Na sala da caldeira, ou simplesmente a usina que serviu de cenário na morte de Fred Krueger, incendiado pelos pais das crianças na escola da Rua Elm, Kincaid, Kristen e Nancy encontram Joey, que estava preso nesse mundo dos sonhos, motivo pelo qual ele não acordava do coma. Uma disputa é travada, de Fred com cada um deles, mas vale lembrar que nos sonhos, Fred Krueger é soberano. Paralelamente a isso, num ferro velho, sob o comando de Neil e a vigília do xerife Donald, o doutor tenta encontrar os ossos de Krueger para enterrá-los, e finalmente dar fim à maldição que assombra os pesadelos de seus jovens. Determinado, Neil abre o Cadillac onde esses ossos estavam, mas ao tocar neles, a influência morta de Fred Krueger no mundo dos sonhos reage à realidade, e repentinamente, o espírito de Krueger sai do sonho, potencializa e dá movimento aos seus restos mortais, o que gera confronto de seu esqueleto com Neil e a morte de Donald, enquanto ambos planejavam o enterro dos ossos. Ao desacordar Neil, o espírito de Krueger volta ao mundo dos sonhos para combater os garotos, e quando o monstro se multiplica em espelhos e captura cada um deles, Joey, que havia perdido o dom da fala quando menor, solta um grito ensurdecedor e faz seus amigos se libertarem das mãos de Fred Krueger. Nancy, então, aliviada, vê seu pai no mundo dos sonhos. Vale lembrar que agora ele era um morto, mas na verdade ele era o próprio Fred Krueger travestido de xerife Donald para enganar a pobre Nancy. O monstro perfura gravemente a Nancy e, em sua defesa, Kristen tenta o confronto que não dá resultado nenhum, mas simultaneamente a isso, de volta à realidade, o Dr. Neil acorda e finalmente enterra os ossos de FK sob a influência da água benta. Nancy morreu, é verdade. E no velório, Neil é atraído mais uma vez pela freira Maria Helena, e essa visão o leva ao túmulo de Amanda Krueger, nascida em 1907, violentada em 1938 com 31 anos e morta com 61 no fim dos anos 70. Amanda Krueger era uma freira enquanto viva. Seu codinome era Maria Helena, ou seja, a freira que atraía Neil em momentos de tristeza era o espírito da mãe morta de Fred Krueger, e apenas ela sabia como parar seu filho. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, ou simplesmente Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, é o terceiro filme da franquia de terror slasher A Hora do Pesadelo, ou simplesmente Nightmare on Elm Street, tendo essa terceira parte sido lançada em 87 e distribuída igualmente pela imensa New Line Cinema. O longa tem média 6,5 no IMDb, ou seja, nota azul, e a receita de bilheteria só em solo norte-americano foi avaliada em mais ou menos 45 milhões de doletas. A crítica especializada abraça bastante o filme, muito por causa das ligações que ele faz com o primeiro e por ter aprofundado um pouco mais o enredo, coisa muito pouco aproveitada no segundo filme da saga. Não sou de falar de atuações, mas pela terceira vez, Fred Krueger é interpretado por Robert Englund. Eu não sei como é que se pronuncia, tá? E vamos combinar que tem gente que nasceu pra uma coisa, e esse cara nasceu pra ser Fred. Eu vi o filme dublado, e também não posso deixar de comentar a voz de Zach Bar-David, que dublou o FK. Pra vocês terem uma ideia de quão foda esse cara é, ele dublou o Esqueleto em He-Man e Wolverine em X-Men, sem falar os seus inúmeros outros trabalhos. Enfim, A Hora do Pesadelo 3 pra mim se mostrou quase impecável. Não fosse, na minha opinião, o fato das crianças poderem usar de seus poderes que eles tinham em seus sonhos bons pra combater Fred Krueger. Isso pra mim soou meio que infantil, me lembrou um filme infantil de aventura, sabe? Mas, de qualquer forma, isso foi pequeno, perto da produção e da história que a terceira parte proporcionou, e por isso, o filme comigo tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e...
Fiquem na paz.